Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e sejam bem-vindas ao Mundo dos Caçadores. Bora de Hunter Responde perguntas enviadas por vocês para eu tentar responder, né? Para eu que entendo tudo, é claro, de Hunter x Hunter, né? Bom, eu tenho que vender o meu peixe, né? Se eu entendo tudo ou não, isso aí eu vou deixar para vocês. Mas eu tenho que passar confiança aqui. Quer mandar a sua pergunta? Utilize a hashtag Hunter Responde aqui nos comentários. Pra gente poder seguir pro que interessa, não esquece aí de me seguir nas minhas outras redes, principalmente lá no Discord. E sem mais delongas, bora para o Hunter Responde de hoje, de número 67. Dizem aí as más línguas que quando a gente chegar no Hunter Responde de número 100, esse quadro aqui vai acabar ou Hunter x Hunter vai voltar. Bom, eu acho que é mais fácil esse quadro aqui acabar. Bora, chega de enrolação, bora para as perguntas de hoje. Essa pergunta aqui foi enviada pelo Everton Matos 5602. Se Nen pós-morte é tão forte, então por que Kurapika matou o vô e Pakunoda e não foi atormentado pelo Nen pós-morte deles? Porque o Nen pós-morte ele não é um mecanismo que depende apenas de querer, né? Na verdade ele é um mecanismo bastante aleatório. Para um Nen pós-morte acontecer, a sua força de vontade precisa ser extremamente poderosa para você literalmente voltar do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Geralmente, lealdade, assuntos inacabados, uma forte devoção também ajudam bastante para poder se ativar aí um Nen pós-morte. Na verdade, diversos sentimentos contribuem, mas isso não é certo, tá? Mesmo com tudo isso, ainda assim não é garantido que o Nen pós-morte pode se ativar. Por isso que eu falei que é bastante aleatório. Essa pergunta foi enviada pelo Bruno de Brito Passos. Você acha que a habilidade da Shizuko pode ser um counter contra a calamidade Hellbell? Ou o poder dessa criatura seria mais um fenômeno sobrenatural, maldição, do que um simples veneno? Olha, mano, eu não sei se a Blink da Shizuko pode ser um counter para Hellbell, cara. Essa aí é complexo, mas vamos tentar aqui melhorar essa resposta para sua pergunta. Ao que tudo indica, a Hellbell ela vai ser uma serpente do tipo constritiva, né? Que é aquela serpente que mata por estrangulamento, similar aí uma jiboia. Basicamente isso. Mas é claro que sendo uma serpente, a gente pode considerar tranquilamente que ela tenha peçonha. E aí eu acho que é aqui que você está associando a Blink da Shizuko, né? Essa capacidade aí de repente de aspirar todo o veneno que essa serpente pode utilizar, né? Essa peçonha que essa serpente pode utilizar contra uma pessoa. Mas eu acho que é somente nesse detalhe, então não acho que seja um counter, mas talvez seja uma solução para isso. Não sei se é um counter direto. Além disso, tem muitas pessoas falando que provavelmente as calamidades podem utilizar Nen. Eu sinceramente acho que não, venho apostando nisso já durante anos. Eu acho que as calamidades não podem utilizar Nen. E por conta de que eu acho isso? Pelo simples fato da fala do Netero, né? De que ele encontrou no continente negro a natureza extremamente bruta e selvagem. E eu acho que essas criaturas não terem Nen faz total sentido com a lore de Hunter x Hunter. Eu acho que vai ser bem melhor que elas sejam extremamente brutas mesmo, animais e criaturas selvagens. Mas como você também bem disse na sua pergunta, podemos ter também algum tipo de maldição, cara. Isso é bastante interessante e vai muito de encontro com tudo que tem no mundo de Hunter x Hunter. Então eu acho que é por aí. Não sei se a Blink é um counter, mas seria uma pequena solução se tiver veneno na jogada. Essa pergunta foi enviada pelo Vitor Gabriel. Se um usuário de exorcismo de Nen usasse sua habilidade em um dos príncipes da Guerra de Sucessão, ele perderia sua besta de Nen? É que elas são descritas como parasitas ou maldições, e também sabemos que a besta está vinculada fisicamente ao seu príncipe, já que eles têm que engolir aquele ovinho para manifestá-la. Olha, Vitor, há sim a possibilidade, eu não posso te afirmar e também falar que não, mas vamos ver o que a gente consegue extrair melhor dessa pergunta sua aqui. Como você disse, e foi bastante perfeito, uma besta espiritual guardiã, ela é basicamente uma maldição, né? Ela tem esse comportamento. Um Nen do tipo parasita, né, é classificado como um tipo de maldição. Então, em tese, sim, um exorcismo de Nen vai ser o bastante para poder expurgar
uma besta espiritual guardiã, já que ela é uma maldição, ela é um parasita. Mas supondo que isso acontecesse, que tivesse um exorcista de Nen, sei lá, vamos pegar o Abengani e utilizasse em algum dos príncipes, em relação ao príncipe, nada vai acontecer. A besta de Nen provavelmente iria ser expurgada, né, e tudo mais, mas o príncipe continuaria vivo. Isso aqui seria similar ao que aconteceu com Sari Sari, quando o Rihan utilizou o Predador, né? O Predador foi lá, destruiu a besta espiritual guardiã de Nen do Sari Sari, mas o príncipe ficou intacto, somente sem a proteção da sua besta espiritual guardiã. Essa pergunta foi enviada pelo Leonardo Bertin. Cara, a Bandigan do Hisoka, quando ele arremessa ou ela se desprende dele, ele usa Nen de emissão, certo? E o Nen de emissão fica em In porque só é possível um Kugyo, certo? Não, mano, a Bandigan do Hisoka é apenas utilizado ali o Nen de transmutação. Tanto que quando o Hisoka desprende uma porção da sua Bandigan, coloca no teto, na parede, em qualquer lugar, numa pessoa, por exemplo, ela só tem resistência, né? A distância que ela pode ficar do ponto de origem, que é o Hisoka, é de 10 metros. Se ultrapassar isso daí, a habilidade se desfaz automaticamente. E por que que isso acontece? Porque transmutadores têm bastante dificuldade em propagar a sua aura em longas distâncias. Porém, se a Bandigan ainda estiver no ponto de origem, que é o Hisoka, as distâncias são bem maiores. Com certeza ultrapassa os 10 metros. Sobre poder utilizar In, essa técnica avançada do Nen na emissão, na aura do tipo de emissão. O que eu acho, cara? Eu acho que não é possível, eu sou desse time. Por que eu acho isso? Porque o In é utilizado para camuflar coisas reais. Então, materialização, transmutação. E aí você vai falar nesse momento, mas calma lá, Douglas, transmutação, por que isso? Inclusive eu já falei sobre isso na live, mas vamos lá. Porque a transmutação é como se ela fosse um grupo irmão da materialização. Pera lá, Douglas, tu tá tirando isso de onde? Bom, eu tô tirando isso daqui do databook, do único databook de Hunter x Hunter. Eu sei que ele não é tão confiável, tem muita coisa ali que não é confiável, mas tem muitas coisas que são interessantes. Inclusive isso daqui pra mim faz bastante sentido, né? Então a transmutação, ela é basicamente um grupo irmão ali da materialização, elas são bem similares. É como se a transmutação trabalhasse ali com arcabouço ali de uma habilidade, né? Você vê, né, as características da habilidade, e a materialização faz o negócio em si, né? É basicamente isso. Então por isso que elas têm esse comportamento parecido, e é por isso que o In funciona na transmutação e na materialização. E a terceira coisa que o In funciona é em si, no próprio usuário de Nen. Então se o cara quiser utilizar In e camuflar o seu fluxo de aura, ele consegue também, que é o caso do Vogin na luta contra o Kurapika. Então, qual é o meu veredito? Não pode utilizar In no Nen de emissão. É isso que eu acredito hoje. Se a gente tiver mais alguma pista de mudança, com certeza eu vou trazer aqui e vou falar, galera, pode utilizar sim, e eu estava errado. Essa pergunta foi enviada pelo NZ1857. Olá, Douglas, estou com uma dúvida. Na obra é dito que um conjurador experiente pode deixar seu item conjurado sempre e ativado, como o Kurapika faz com suas correntes. Mas aí fica a dúvida, o usuário fica cansado por deixar o item conjurado sempre ativo? Um abraço, mano, gosto muito do seu trabalho aqui no YouTube, que Deus te abençoe. Um abraço aí, meu querido, eu fico feliz demais que você goste aqui do que eu faço no canal, que você goste do canal. Um forte abraço aí pra você. Sim, mano, essa é a lógica. A lógica é basicamente essa mesmo, né? Ficar gastando aura momento após momento, segundo após segundo. Basicamente isso mesmo. Se o Kurapika ativa a corrente dele e, por exemplo, ele utiliza Zetsu e cessa o seu fluxo de aura, essa corrente ela vai sumir também. Ou seja, ela é dependente desse fluxo de aura. Logo percebemos que precisa do fluxo de aura do usuário para aquele item ficar materializado. Se precisa do fluxo de aura do usuário, ele vai ficar gastando momento após momento para poder manter a sua habilidade ativada. Mas com certeza o gasto aqui nesse momento é bastante reduzido. Talvez uma analogia interessante para isso aqui é como se fosse
o seu smartphone aí, né? Ele tá ali em stand-by. Você desliga ali a tela dele, ele tá em stand-by, tá gastando ali o mínimo de energia possível. Mas quando você ativa ele, vai fazer alguma coisa, o gasto de energia é maior. Isso aqui provavelmente acontece aí no caso do Kurapika. Essa pergunta foi enviada pelo Bruno Antônio Santana 6213. Se o Hisoka foi revivido pelo Nen pós-morte, Kaito apareceu em outro corpo, para ser mais exato, de uma garota, Netero pode aparecer novamente? Não, mano, isso não pode acontecer, e se fosse para poder acontecer, já teria acontecido, tá? Mas é bom deixar claro aqui que você utilizou o Kaito como exemplo na sua pergunta. Não vem muito ao caso não, tá? Essa questão, talvez, né? É um grande talvez também. A questão do Kaito talvez não tenha envolvimento de Nen pós-morte não, pode ser outra mecânica, tá? Eu já falei por isso aqui no canal em alguns vídeos e na habilidade do Kaito também. De repente, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou lembrar de deixar ele aqui nos cards para você poder ver. Talvez não tenha a ver com Nen pós-morte não. A verdade tem mais a ver com a habilidade do Kaito do que Nen pós-morte em si. Mas essa resposta eu já dei aqui na primeira pergunta desse Hunter Responde de hoje, né? O caso do Netero, ele não tinha uma forte devoção que mantivesse ele ainda preso no mundo real, no mundo humano, né? Tipo, cara, ele já tava tranquilo. Na verdade, o Netero tava muito satisfeito com toda a vida dele e muito agradecido que, mesmo ali no final, né, ainda já muito velho, apareceu um oponente extremamente poderoso para ele poder se testar, né, e lutar, né? Tanto que ele é grato às artes marciais e tudo mais. Então, quando o Netero se mata lá, ele já estava conformado, ele até fala, se eu tiver errado, vocês me corrijam, né, que, pô, te encontro lá no inferno e tudo mais, aqueles dizeres clichê que todo mundo sempre fala, né. Então é basicamente isso, o Netero não tinha mais essa necessidade, tipo, cara, eu preciso voltar, eu tenho alguma coisa inacabada no mundo humano, eu tenho que voltar, eu quero voltar, não quero morrer agora. Não era a vibe do Netero naquele momento. Então é isso aí, galera, Hunter Responde concluído. Muito obrigado a todos vocês que enviaram as suas perguntas aí. Tamo junto, é sempre um prazer enorme estar aqui toda segunda-feira, trocando aquela ideia maneira e tentando responder essas perguntas. Obrigado de coração aí, rapaziada. Se vocês gostaram desse vídeo, pô, já sabe, deixa o like, ajuda demais o crescimento do canal. Se você não é um Hunter, aproveita esse momento aí, se inscreve, é de graça, vem fazer parte do time. Se torna um caçador profissional aí, vambora. Então tá aí, galera, agora eu vou indo, mas eu espero em próximo vídeo encontrá-los aqui no mundo dos caçadores. Valeu e até uma próxima.